nos elevando ao alto, procurando sentir toda a energia positiva que tem dentro dessa casa e toda a energia que vem dos benfeitores espirituais que se prontificam a estarem aqui para ajudar, para encaminhar a qualquer um que seja, principalmente os desencarnados. Muitos deles ainda não entendendo o seu novo lado da vida. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, pelo dia que tivemos, pelas atribulações que tivemos, e por nos proporcionar a consciência de se manter em equilíbrio, sem que qualquer força externa e qualquer sentimento influenciasse na conduta. Agradecemos, Senhor, a presença dos irmãos aqui conosco. Pedimos que a Tua luz chegue a cada um daqueles que aqui vêm normalmente às terças-feiras, que possam receber da mesma forma, Senhor, a Tua energia de paz, de equilíbrio, de bem-estar, e que a consciência, quando for a hora, os convide novamente a voltar para ouvir a Tua lição e o Teu ensinamento. Abençoa, Senhor, Jaime, e com as Suas palavras traduzirá a lição da noite. Enfim, Senhor, dá-nos uma boa tarefa, que assim seja. O Jaime vai falar sem máscara, mas a gente está distanciado, né? Tá certo? Se alguém tiver algum problema, ele coloca a máscara, beleza? Para quem achar que não deve. A Celinha também, como você está longe de mim e do Jaime, se quiser ver sem a máscara, você coloca de volta, tá bom? Você tem a voz baixa, né? Evangelho, capítulo 18, item 13. Instruções dos Espíritos. Dar-se-á àquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que falais por parábolas? Ele lhes respondendo disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olharei com os vossos olhos e não vereis. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida na qual vos servides para com os outros. E vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará o mesmo que tem. Dá-se àquele que já tem, e se tira àquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos, que frequentemente vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Esses esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes, homens cegos e surdos.
Abre as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira aquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, Ele mesmo, que pródigo e negligente não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo, mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acusa o verdadeiro autor das suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e da caridade, dará àquele que já recebeu. Então, aquele verá os seus esforços coroado de sucesso, e um grão produzir 100, e um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai dele o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Queridos amigos, nossas cordiais saudações, dizendo também da nossa alegria de voltarmos a casa depois de longo período em que tivemos que nos afastar em decorrência da natural questão que enfrentamos e atendendo, como disse o Paulo, as determinações das autoridades sanitárias. Mas que isso não nos leve a nenhum desespero, porque tudo passará. Isso também passará. E estamos hoje retornando a esta casa com muita alegria, com trabalho, com denodo, porque não foi fácil os pensamentos adversos que nos impediam de continuar um pouco mais cedo, dado o natural receio que as pessoas têm e os cuidados que devem ser impostos a cada um de nós. Somos responsáveis pelas nossas vidas e pelos cuidados que devemos atribuir ao nosso procedimento para atender aos ditames de Paulo, não este o Paulo apóstolo, não é? Que recomendou que a criatura humana carrega consigo o resultado dos seus atos. Então, a nossa imensa gratidão. Eu peço licença para falar sentado, porque nós estamos tentando fazer também uma ampliação nas nossas palestras, de forma que possamos possibilitar àqueles que não possam vir, também a assistirem à palestra pelo método do Facebook. Vamos acompanhando o progresso, além do progresso. Então, isso não representa a vocês nenhum desprestígio, ou nenhum descuido, ou falta de educação. Por isso, vamos conversar assim, até porque na intimidade que nós estamos tendo agora, parece que fica mais aconchegante a nossa proximidade, não é isso? Pois bem, amigos, vamos falar sobre a análise desse evangelho de hoje, no capítulo 18, que nos remete a raciocinar sobre esses muitos chamados e poucos escolhidos. E mais propriamente hoje, analisar um pouco sobre dar-se àquele que tem. A leitura singela que possamos fazer
leva-nos a compreender hoje que é meio estranho mesmo. Joana de Ângeles fala nesse texto que é paradoxal esse entendimento. Como que nós vamos tirar aqui hoje daquele que tem, quando a caridade manda socorrer aqueles necessitados? Parece estranho para vocês isso? Foi o que foi lido no Evangelho, em 3 condições. A primeira, nós temos Mateus dizendo que os apóstolos chegaram perto de Jesus e perguntaram: mestre, por que falais por parábola? Desejo antes fazer um esclarecimento sobre a história das parábolas. Jesus falava o aramaico. Aramaico era uma língua muito pobre em predicados, e é muito difícil não ter o entendimento daquilo que você está tentando explicar. Entretanto, Jesus vivia em uma região e falava o hebraico. O que ele queria fazer com isso? Ele optou, naturalmente, por um método pedagógico para ensinar. Qualquer um aqui, se nós nos lembrarmos, não vai dar para um recém-nascido uma feijoada. A mãe vai com todo o cuidado. Já naquele tempo, Jesus, sabendo que nós não estávamos preparados, lembramos que Jesus veio há 2020 anos, no calendário gregoriano, porque antes dele se contava também. Mas ele foi tão grandioso, o mestre, que ele mudou a história da humanidade, e ela não coube senão dividindo antes de Jesus e depois de Jesus. Então, no calendário gregoriano, começamos uma nova história, relatada por quem? Pelos apóstolos. Mas esses narradores da história não conviveram com ele senão João. Os outros fizeram as narrativas muitos anos, 60, 70 anos depois. Então são contos que se faz e que na metodologia que Jesus usou cabe muito bem. Por que cabe bem falar por parábolas? Porque as parábolas, que também eram usadas na Bíblia, têm uma maneira alegórica. E essa maneira alegórica que Jesus, com certeza, não foi só isso. Outras razões viriam também enriquecer a metodologia adotada pelo Divino Rabi. Mas o fato é que, com esta escolha que ele fez, ele dava a cada um de nós aquilo que é mais importante, para que nós pudéssemos compreender, cada um de nós em particular, como entender a lição que ele estava transmitindo. Ora sim, por que é isso? Porque cada um de nós aqui, hoje, estamos conscientes e sabemos que não nascemos ao mesmo tempo. Somos todos filhos do mesmo Pai, o mesmo Criador, mas não nascemos ao mesmo tempo. Então, logo, cada um de nós vai ter a possibilidade de ter um conhecimento mais avantajado. Quantas encarnações será que eu já vivi? Eu mesmo não sei, e creio que nenhum de nós sabe, mas todas necessárias para a nossa evolução. Então, dentro desse sentido, é que Jesus colocou para que cada um de nós pudéssemos, nas parábolas e nas alegorias, entender segundo a nossa reflexão. Eu estou falando aqui, mas vocês estão meditando, cada um com a ferramenta, com o instrumento, com a educação e com os conhecimentos que vocês já trouxeram de outras vidas. Não é só esta encarnação. Pois bem, por que estou dizendo isso? Porque Jesus usou dessa forma, então respondeu Jesus aos seus discípulos: eu vos falo por parábolas, porque vocês todos foram agraciados com a possibilidade de conhecerem os segredos do reino do céu. Eles, os outros, não foram. E Jesus emenda na parábola para que a gente pudesse entender naquela época, dizendo que se dá àquele que já tem e retira aquele que não tem. Meu Deus, é uma coisa estranha, não? É um paradoxo. Mas nós vamos encontrar também essa colocação quando ele diz que, em verdade, cumpre-se a profecia
a profecia de Isaías. Quer dizer, que era a profecia? Muitos anos atrás, os profetas profetizavam, falavam coisas que vão acontecer. Então, cumpria-se isso para aquele que ouve, não ouvisse. E aquele que visse, não estava vendo nada. Era meio estranho isso. Mas depois, a gente vai encontrar também no Evangelho segundo São Marcos, quando ele nos convida a prestar atenção naquilo que ouvis. Por quê? Se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servides para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se tirará do mesmo que não tem. Essa questão parece de uma insensatez, visto assim, cruamente como estamos fazendo. Por que digo isso? Porque Jesus, o mestre por excelência, sabia como chegar a cada um dos nossos corações. E o fez de forma que naquela época estava tudo certo. Nós tínhamos as leis civis, o Paulo sabe, que eram duras e severas, as leis mosaicas. E Jesus veio para modificar a lei, reformou-as e deu, na verdade, uma lei só, mas a Deus Todo-Poderoso e o próximo como assim mesmo, emendando na sua lição. Mas nesse texto cabe todas as lições mosaicas e todos os nossos procedimentos de vida. Por que estou dizendo isso? Porque Jesus, naquele ensejo, prometeu a cada um de nós que não nos daria não nos deixaria órfãos. Quer dizer, daria-nos um outro Consolador. Isto aconteceu quantos séculos depois? 18 séculos. Em 18 de abril de 1857, vem a lume o Livro dos Espíritos. E Jesus disse que ia explicar todas as coisas, para que ele ficasse entre nós, esse Consolador. E é aí que eu quero chegar, o ponto central do Evangelho. Quando Jesus disse isso, ele disse que esse Consolador ficaria conosco. Então, o Livro dos Espíritos, não sei se vocês tiveram o cuidado de observar, que todas as parábolas são seguidas de esclarecimentos irrefutáveis pelos bons espíritos. E por que digo isso? Porque não sei se vocês tiveram curiosidade ou se conhecem, eu tenho certeza que conhecem pelo menos o nome, porque se fala muito nessa casa, em Joana de Ângeles. E esta terceira mensagem que o livro traz aqui, dizendo que é da lavra de um espírito amigo, hoje se sabe, depois de muito tempo, que o espírito amigo é Joana de Ângeles, que naquela época ditou não este pedaço só, como ditou também o texto sobre a paciência. E ela diz textualmente para nós que no item 15, dá-se àquele que já tem e se tira àquele que não tem. Pensemos, pode parecer a nós um absurdo, um paradoxo como ela usa, e ela usa essa expressão, meditai esses grandes ensinamentos que frequentemente vos parecem paradoxais. Quer dizer, não tem sentido isso. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. É isto que recebemos. Cada um de vocês aqui, cada um de nós, trabalhadores da casa, recebemos muito, estamos recebendo muito. Estamos tendo a possibilidade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos tendo a possibilidade das nossas reuniões. Vocês estão aqui, os Espíritos Benfeitores estão aqui. Eles não nos abandonaram nem quando estávamos ausentes fisicamente. Eles não esqueceram de nós. Estamos recebendo muito. Temos que ter cuidado. De quem é a responsabilidade para colocar isso em prática? É nossa. O Paulo acabou de dizer com muita propriedade aqui, da atividade profissional do qual nós somos portadores, né, meu querido? Se aposentou, mas continua sendo o nosso oficial de justiça, o nosso meirinho,
Para aqueles que não sabem, meirinho era aqueles que faziam os pregões antigamente, né? Mas o fato é que o ambiente, e eu digo isso porque eu também milito na área jurídica, é complicado. A gente entra, pega o cara algemado, aqueles berros enormes, aquelas espingardas. É um ambiente difícil. Só aquele ambiente, para quem conhece um pouco o que é egrégora, o ambiente já deixa a gente descompensado. Então disse ele: como vou fazer? Eu tenho a responsabilidade e o compromisso de conversar. Eu preciso estar em condições. Da mesma forma, quando chegamos aqui, quem vai poder fluidificar a água? Aí a nossa querida colega Eunice: eu não estou em condições. O Cito também falou: eu não estou. Aí o Paulo me escalou, falou: Jair, você está mais tranquilo, vai lá. Vai lá servir de instrumento. E esse cuidado que nós devemos ter. Então, eu estou dizendo isso para que vocês tenham ideia de que isso aqui é as explicações porque Jesus falava por parábola. Falava para que nós pudéssemos entender a linguagem. Ô vó, como é que você faz, vó? Qual é a conversa que você tem com o netinho? É netinha? Com o netinho, qual a conversa que você tem com ela? Você fala de coronavírus, fala do Banco Central, nada disso, né? A conversa é adequada, fofinha, deixa eu dar uma mordida e coisa assim. Então, é isso que eu quero que entenda. Joana diz: aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Agora, entendamos isso. Eu não posso vir aqui e falar com vocês sobre isso, sobre o ensinamento de Jesus, que está claro para mim, eu recebi bastante. Eu tenho que fazer progredir isso, eu tenho que levar a mensagem. Mas como devo levar essa mensagem? Começar pelo tálamo conjugal. Vocês vão falar: mas o que é isso? É o conúbio, é o lar, é onde está a mulher, onde está os filhos, neto. Mas lá eu vou bater na mesa, eu vou bater no peito, quem manda aqui sou eu. Como que é isso? Eu tenho que dar um exemplo. Vocês não podem me encontrar na rua, o Paulo, brigando com todo mundo, falando palavras de baixo calão. Eu recebi bastante? O que vocês acham? Vocês receberam bastante? As luzes que estamos vendo aqui? O auxílio que esses mentores nos dão, vocês não imaginam como vocês e todos nós somos protegidos. Então está certo, Joana fala, são palavras dela. Eu estou fazendo questão de acompanhar. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. Eu devo aí fora, na minha atividade, na minha profissão, nos meus afazeres, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, proceder dignamente. Então, eu tenho que receber dessa palavra, tornar digno, e o Senhor, o seu amor misericordioso, vai me encorajar, que tem de bom ânimo. Ora sim, se vocês levantarem pela manhã, um exemplo, e começarem a pensar por baixo: nossa, que calor está hoje. Vocês já repararam que está quente? Mas está quente, mas está gostoso, né? Porque pelo menos matamos os vírus. Não é verdade? Segundo a ciência, não é? Então, o que acontece? Você começa assim, começa a chutar o cachorro, brigar com a mulher, com os filhos, com o vizinho. O cara no semáforo te dá uma fechada, e você fica nervoso lá para as 10 horas da manhã, vocês estão prontinhos para ter um dia infernal. Não é assim que se faz. A egrégora de que falamos é um conjunto de energia que nós atraímos por força do nosso poder e da nossa filiação paternal com o Senhor na vida. Daí Jesus disse assim: vós sois deuses. Claro que Deus com D minúsculo. Vós sois deuses. Tudo que façam, vós podeis fazer. Mas como anda o nosso pensamento? Vocês é quem sabem. Quando pensam uma coisa equivocada, aquela mulher lá não presta, aquele vizinho não sei o quê, o governo não sei o quê. Troque. Joana de Anjos dá um conselho: troque o pensamento para uma coisa boa.
Veja, já falamos de outra oportunidade aqui, veja o que a gente tem de bom, o que a pessoa tem de bom, em vez de se escolher o lado ruim, não é? A Leonice, por exemplo, e o Dani, eles têm uma palavra sedutora. Eles estão sempre sorrindo, estão sempre alegres. Como vão? E eu brinco com eles, porque eu falo assim, eu estou melhor agora. Não sei se vocês viram, quando essa menina querida chegou essa linha, ela falou, como vai? Eu falei, vai melhor agora que você chegou. E por que isso? E eu brinco, porque eu falo, isso é evangélico. Mas como é evangélico? Eu falei, porque eles me ensinam a amar os inimigos. Agora, o amigo, eu faço uma festa de arromba. Não é verdade? O amigo chega e te quer já abraçar. Hoje não pode, tem que dar a mão assim, não é? Mas enfim, isso tudo para dizer que a conduta que eu devo ter, e que Joana fala, uma vez encorajados os esforços que tendem ao bem, esses esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhores progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. São palavras de Joana. Se vocês pensarem em coisas boas logo pela manhã, quando chegar ali às 10 horas, naquele mesmo bate-canal que eu estou falando, vocês estão prontos para receber essas energias positivas que nós mesmos ajudamos a produzir na qualidade de pequenos deuses, filhos do Altíssimo, filhos do Senhor da vida. Temos que pensar sobre isso com seriedade. Continua Joana dizendo, tire-se aquele que nada tem ou tem pouco, tomai isto como uma oposição figurada. É claro, parece inacessível uma expressão dessa, mas não é só aqui que tem, gente. No Evangelho todo tem um capítulo que fala sobre a moral estranha. Tem coisa estranha. Como é que Jesus eu vim para trazer a espada, eu quero tacar fogo em tudo. Vocês já ouviram esse pedaço do Evangelho? Mas não é assim, gente. Eu tenho pressa de ver vocês saírem do mal, libertar o prisioneiro, sair das garras do mal, para caminhar em direção aos páramos celestiais. Então, diz Joana, homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Hoje, nós já estamos preparados para isso. Não estamos vivendo naquele longínquo tempo da Galileia. Nós já estamos preparados. Quantos séculos se passaram? Quantos estudos nós aprendemos? Muita gente acha que, eu esqueci tudo. Não esquece numa certa idade, como no meu caso, começo a esquecer algumas coisas, algumas datas, é natural. Mas se eu me esforçar, eu vou ficar firme aí, ainda por muito tempo. O primo Alzheimer está longe ainda. Desculpa esta graciosidade, mas é que vocês têm que entender que Jesus, a figura mais brilhante da história da humanidade, era alegre, apesar dos pesares. Sabe disso? Apesar dos pesares, o povo usa esse aforismo, né? Apesar dos pesares, Deus está conosco. E por que isso? Porque Jesus sabia o que ia acontecer. Ele veio para aquela missão de ser o modelo e guia da humanidade. Nada obstante, ele foi às bodas de Canaã, gente, dançou, bailou, foi uma festa encantadora. E mais, para provar que a vida é bela, colorida e consentida, quem fez? Quando Maria Santíssima chega até ele e fala, Jesus, acabou o vinho, e agora? E agora, o que fazemos? Ele transforma aquele vinho na mais rara iguaria, ao ponto dos convidados, dos convívios, dizer, mas então, dizendo ao anfitrião, então você serviu e guardou o melhor vinho para o final, porque naquela época era hábito entregar o vinho para os convívios de saída, para ele poder apreciar o buquê do vinho. Até hoje se faz isso. A pessoa que é apreciadora de vinho, ela aspira o sabor do vinho. E no entanto, o vinho que Jesus, a água que Jesus transformou, era da mais fina iguaria. Então Jesus era alegre. Então eu faço às vezes essa descontração para que nós tenhamos ideia de sermos e continuarmos alegres. Continuando a minha explanação,
Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências. Vamos pensar, gente. Vocês vêm aqui, eu estou vindo aqui, eu não sei, há uns 30 anos, seguramente. O Paulo tem uns 50. Então, como é que eu posso, depois de todo esse tempo, né, Dani, bancar o cabeçudo, não aprender a respeitar o meu próximo, não cumprir com os meus deveres sociais, não trabalhar? Não pode ser assim. Esse é o evangelho de hoje. Que curioso. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Seja caridoso, seja gentil, seja amável. Veja no próximo também um amigo, companheiro de viagem. Eu estou muito alegre de estar com vocês aqui. É uma oportunidade de ouro. Vocês não fazem ideia. Um pecador que nem eu, meu Deus. Eu não quero falar dos meus pendores do passado, mas eu tenho vocês como amigos. No amanhã, quando eu estiver partido, vocês vão falar: pô, aquele cara tá aqui, era legal. Eu fico feliz. Então, muito obrigado pelo carinho, pela amizade de cada um de vocês que estão nos ouvindo. Então, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. O Senhor da vida é justo, é o nosso, como vamos dizer para definir? É o eterno, é onipotente, onipresente e onisciente. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito. Me dá tudo isso que nós falamos, todas essas virtudes que nós falamos. Estamos trabalhando aqui junto. E depois eu acho que Deus não existe, eu não aprendi nada, eu não sei tratar bem as pessoas, não sei trabalhar e quero que o dinheiro venha fácil na minha mão. Mas aonde que nós estamos? Então, não é Deus quem retira que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, Ele mesmo que é pródigo. Digamos, pródigo é aquele que tem muito e esbanja. Muita gente tem muito dinheiro e joga fora. Não pode fazer isso, não. Tem que fazer bom uso do dinheiro. Tem que transformá-lo em ferramenta de trabalho. Tem que pagar adequadamente a sua empregada, que trabalha na sua casa, no seu escritório, no fórum, em qualquer lugar. Tem que ser responsável, pagar até os seus impostos, não importa se é justo ou injusto. Jesus ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Parece que estou falando alguma coisa diferente daquilo que vocês conhecem? Acho que não. Então, não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, Ele mesmo que pródigo, joga fora o que tem, esbanja, é negligente. Tem gente, e eu não falo isso dos outros, viu, meus amigos queridos, eu gosto de falar dos meus defeitos, não que me apraz fazer isso, mas a verdade é que a gente jogar pedra no telhado dos outros é muito bom, faz um barulhinho bacana. Mas eu tinha uma mania, o Paulo não sabe disso, ele é meu amigo há tantos anos, não sabe. Tudo ia comprar, eu quero 10. Fui comprar essa caneta aqui, eu falei: eu quero 10. Aí eu falei: por que 10? Quando eu despertei, eu falei: por que 10? Eu vou usar uma só. Não tem cabimento. Aquelas resmas, Paulo, que nós usávamos muito para fazer petições, eu comprava uma caixa, eu uso uma só, imagina uma coisa dessa. Aí eu passei a comprar uma e depois compro outra. O arroz está faltando, compra uma latada de arroz, nada disso, compra o que você vai usar. Mas não vai faltar. O que Jesus falou? Que não se turbe o vosso coração. Olhai os lírios do campo, os pássaros não tecem, não fiam, e nem Salomão, no esplendor de sua glória, vestiu-se como eles. Se Deus cuida, e cuida segundo a questão 963 do Livro dos Espíritos, e cuida de todas as suas criaturas, imagina se Ele trata dos pássaros do campo, dos lírios que nascem no mundo, não vai cuidar de mim, ou de vocês? Oh meu Deus, paremos com esses pensamentos. Segundo a lição de Joana,
pródigo e negligente não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óvulo que lhe caiu no coração. Meu Deus, que graça abençoada nós estamos aqui falando. Eu costumo chamar essa nossa casa aqui, que o nosso patrono edificou com tanto amor, com tanto carinho, eu costumo chamar isso da nossa Casa do Caminho. Casa do Caminho foi a casa que Simão Pedro edificou para cuidar dos necessitados e para levar a palavra de Jesus d'antanho, ou seja, naquela época. Então, que bênção é estar aqui com vocês. Vocês acharam que eu falei que eu amo vocês porque eu queria fazer média? Não, é verdadeiro, é autêntico isso. Que bênção é poder caminhar com vocês, que bênção é poder enxergar, poder trabalhar, poder estar falando aqui com vocês. Vocês, eu pecador falando, vocês ouvindo com atenção, eu olho no rostinho de vocês, viu, Carlos? Eu olho assim, eu vejo, parece que eu vou dentro da sua alma. Que bom ter vocês como irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai. Questão 115, questão 133, questão 804 do Livro dos Espíritos. Deus criou todos simples e ignorantes, somos filhos do mesmo Pai. Então, amigos, o óvulo que lhe caiu no coração, a bendita doutrina espírita, que é uma doutrina que explica de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Não vai pagar as coisas erradas que esse pessoal da política está fazendo em plena pandemia. Vocês acham que não vai pagar? Vai. Todo mal que nós fizemos, nós somos responsáveis por ele. Assim como todo bem que nós fizemos, vamos colher também. Plantar e colher. É a proposta evangélica. Tudo que vocês quiserem está no Pentateuco. Por isso, amigo, eu quero dizer para vocês, não vou passar do horário, porque nós vamos respeitar como devemos respeitar, as palavras de Joana, quando diz que aquele que não cultiva o campo, que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e qual ele herda, vê-se esse campo sem cobrir as ervas parasitas. É seu pai, é o Pai Celestial, como nós fazemos. Vocês já repararam? Quando as coisas não dão certo, eu não sei como vocês, mas comigo de vez em quando as coisas não, agora não, já estou aprendendo. Não dava certo, a gente fala assim: oh meu Deus, tudo acontece comigo. Não é assim, Cristina? Tudo acontece comigo. Não é comigo, não acontece com todo mundo. Morreu logo o meu parente, por que não morreu o outro? O outro também é vizinho de outro. Então, que ele toma as colheitas e não quis se preparar. Quer dizer, você não quer cuidar da sua vida, não quer vir no centro espírita, pode ter outra religião, tem mais de 4.000 religiões no mundo, não é problema, mas você não quer ouvir, não quer aprender, não quer sentir se eu estou falando verdade ou não. Eu tenho certeza que muitas coisas que eu falei aqui agora, que nós conversamos, bateu fundo no coração de vocês, porque vocês já conhecem. E digo mais, conhece até este pecador de outras vidas. Então, Joana fala: não quis preparar, se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo, mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai. Se elas não produzem nada, diz Joana, não, em lugar de acusar aquele que tinha preparado para ele de retomar os seus dons, que acusa o verdadeiro autor de suas misérias e que não, então arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que a lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança somente se tiver escolhido como boa entre as más sementes, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, que é o meu Deus, o seu Deus, o Deus de todos nós, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e um outro 1000. Porém, coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai dele o joio e semeai a boa semente que o Senhor
da vida, confia, e o orvalho do amor fará produzir os frutos da caridade, assinado por um espírito amigo. Conforme diz, os espíritos nobres são tão humildes, são tão capazes de ocultar o nome, porque não querem parecer. Foi o que Joana fez, assinando como espírito amigo 2 textos que eu acabei de mencionar para vocês. Quer dizer, ser pessoas nobres é uma coisa que cada um de nós tem que fazer. Então, com esse sentimento e atendendo ao nosso horário, eu queria encerrar pedindo a vocês, quem que vai fazer a nossa oração, senhor? Célia. Enquanto a Célia vai fazer a nossa oração, desculpa, a Celinha está aqui, a Cristina. É a idade, viu? É o Alzheimer que está chegando. Cristina, eu queria pedir para vocês que no uso e na utilidade que nós temos da egrégora, enquanto ela vai fazendo a prece, nós podemos fechar os olhos. Se não quiser, não tem importância. O importante é mentalizar a figura amorosa de Jesus, mentalizar a nossa casa, a pessoa que você deseja ajudar, as bênçãos que você quer remeter, porque a conexão com o Senhor da vida é do universo. Os bons espíritos vão levar. Não viemos buscar só para nós. Vamos pensar na família também. E ela vai pela palavra articulada, ela vai levando a mensagem. E nós vamos, se quiser, fechar os olhos pensando e vamos nos envolvendo nesta energia positiva de gratidão pelo dia de hoje, pelo nosso retorno, pela nossa família, pela vida que é bela, colorida e consentida, pelos mentores que aqui estão nos protegendo e nos amparando. E pedindo a Jesus, Divino Galileu, o Rabone, como era chamado, que nos abençoe agora e por toda a eternidade. Então, fazer a nossa prece final, a nossa vibração, a nossa ligação com o nosso mentor, com a equipe espiritual que prepara esse ambiente para nos receber e levar as nossas energias, os nossos fluidos aos espíritos necessitados. Vamos pedir para o nosso amigo da casa, Ailton, que está se recuperando de uma enfermidade. Então vamos fazer uma prece, uma oração com ele, levando nossos bons fluidos para a cura do ele. Vamos também levar luz à nossa casa, ao nosso lar, iluminando todos os cômodos da nossa casa, levando luz a todos os espíritos ali presentes, encarnados e desencarnados. Vamos também enviar essa luz aos hospitais da nossa cidade, aos enfermos do Covid, a todos os enfermos que estejam nos hospitais. Vamos também pedir aos sanatórios, entidades assistenciais, aos asilos, aos orfanatos, ao presídio, aos nossos governantes, muitas luzes aos nossos governantes. Vamos pedir para alguém especial, vamos também levar luz
amigos e inimigos, encarnados e desencarnados. Vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por hoje estarmos aqui de volta, fazendo mais essa nossa vibração, nossa prece. Que todos tenhamos uma boa semana. Que assim seja. A água ruída está lá, né? Fazer o passe individual. Vai. Vamos fazer o passe individual, então. Eu acho que eu vou fazer o passe individual.